Paxlovid. Esse nome diferente é o nome do medicamento que a nossa Agência de Vigilância Sanitária liberou para tratamento do coronavírus, do SARS-CoV-2, da Covid-19. E o que é isso? Será que é o fim da pandemia? Agora a gente não tem mais que se preocupar? Quer saber tudo sobre essa medicação? Fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Primeiro de tudo que eu quero que vocês entendam, quando a Anvisa libera um medicamento para comercialização, e foi o que aconteceu, o que apareceu nas redes sociais, isso não quer dizer que naquele exato momento ou que no dia seguinte você já vai poder ir com a sua prescrição na farmácia e comprar ou ir no posto de saúde pegar. Então isso tem gerado muita agonia, muita dúvida em relação a essas medicações. Várias vezes aparece na mídia que a Anvisa liberou e todo mundo quer imediatamente. Foi assim com o Remdesivir e está sendo assim com essa nova medicação, o Paxlovid. Então a Anvisa liberou, ok, a gente vai poder fazer a nossa bula em português, daqui a pouco a gente vai ter acesso a essa medicação, mas ainda não temos. O que é essa medicação? Na verdade, são 2 antivirais, um deles é até utilizado para tratamento de HIV, com um nome um pouquinho diferente. É o Nirmatrelvir junto com Ritonavir. 2 antivirais que você toma, mas tem vários critérios, não é para todo mundo. Tem gente falando que é igual o Tamiflu que a gente usa para tratamento de gripe, né, de influenza. Não, gente, é uma medicação que tem efeitos colaterais, que eu vou falar um pouquinho, e tem indicações muito precisas. Então, para começar, para tomar essa medicação, você tem que ter o diagnóstico da Covid-19. Você tem que ter um exame positivo. Não pode ser assim, eu tenho febre, ou então eu entrei em contato com alguém e quero tomar para não ter, isso seria um tratamento profilático, não é? Ou então, eu vou me expor, eu vou numa festa, eu quero tomar antes para não ter. Ele não é indicado, na verdade isso é uma contraindicação. Você tem que ter o diagnóstico, você tem que ter pelo menos menos de 5 dias, até 5 dias do início dos sintomas. E você não pode estar grave. Se você está lá com pneumonia já precisando de oxigênio, ele não serve para você. Você tem que ter mais de 18 anos e você tem que ter algum fator de risco para desenvolver a doença grave. Vamos lá, se você tem mais de 60 anos, se você tem obesidade mórbida, então IMC maior que 30, se você tem alguma patologia imunossupressora, se você toma algum remédio que diminui a imunidade, se você tem câncer, se você tem algum problema no coração, no pulmão, se você tem algum problema no rim, insuficiência renal, você não pode tomar essa medicação. Então são vários critérios que quando o médico vai te avaliar, assim, são 3 páginas que ele tem que ir lá e fazer as perguntas e te avaliar para saber se você pode tomar o remédio sim ou não. Então não é para todo mundo, não adianta você ficar desesperado querendo tomar a medicação de qualquer maneira, que você vai ter que ser avaliado muito criteriosamente para saber quando o remédio estiver disponível, se você vai poder tomar sim ou não. Outra questão importante também é que essa medicação interage com várias outras medicações que você pode estar tomando. Então é por isso que você precisa de um médico que conheça exatamente por quê. Porque justamente essas pessoas que eu falei que teriam critério, geralmente tomam várias medicações. Então, por exemplo, alguns anticoagulantes você vai ter que suspender enquanto você está tomando esses 5 dias de medicação. Então, vocês estão vendo que o buraco é mais embaixo, não é só ir em qualquer médico e falar, eu quero tomar, que ele vai lá prescrever, isso vai acontecer. Não é assim, realmente temos várias restrições. A questão mais importante desse vídeo, que eu queria deixar de mensagem para vocês, é que essa medicação não substitui absolutamente a vacinação. Você tem que checar a sua carteirinha para ver se você tem indicação, se você tem as suas 4 doses, ou então, para a questão de imunossuprimidos, você tem que ter as 5 doses. Isso é a medida mais efetiva para você não ficar grave. A gente estava conversando isso aqui hoje de manhã,
que muita gente acha o quê? Não entende, fala assim, poxa, eu tomei minhas 4 doses direitinho e eu ainda peguei o SARS-CoV-2. Fiquei lá gripada, fiquei com sintomas respiratórios, tá vendo? Essa vacina não serve para nada. Só que não é isso, gente. A vacina não é para você não ter a doença. É isso que eu preciso que vocês entendam. É para que se você tem a vacina, você já está com o seu sistema imune lá preparado para combater a doença da forma grave. Então, a vacina, sim, está fazendo o seu papel, não está deixando as pessoas ficarem graves. Vocês devem estar vendo que tem muita gente infectada, mas pouca gente precisando de internação. E aí vocês vão me fazer a pergunta, então para que esse remédio serve, né? Se a vacina já está dando conta do problema, para que a gente quer mais uma medicação? A gente quer essa medicação justamente para as pessoas que mesmo vacinadas ainda têm um potencial grande de ficar grave, de ter a forma grave. Então é por isso que é muito restrita, não é para todo mundo. Mas, vamos lá, a gente pega algumas populações que a vacina talvez não tenha condições de segurar tanto a doença. Por exemplo, quem faz tratamento de alguma neoplasia, de câncer, quem toma alguma medicação que a imunidade fica bem baixinha. Às vezes a gente faz, por isso que a gente faz a 5ª dose, mas mesmo assim o seu sistema imune está tão ruinzinho que ele não consegue te proteger. E aí, nesse caso, a gente vai lá e dá a medicação. Então, se você tem as suas 4 doses, se você não tem indicação formal, não adianta ir lá no consultório do médico e querer bater nele, querer ficar agressivo, porque eu quero a medicação, porque eu preciso dela. Principalmente se você não tem todas as suas doses de vacina. Então, vamos com calma. É mais um avanço, sim. É mais uma medicação. É mais uma medida que a gente tem para diminuir ainda mais os casos graves, mas não é a mais importante. Eu diria que nesse momento, se eu tivesse que lutar por alguma coisa, eu ia lutar pelas vacinas bivalentes, que são as vacinas que também englobam um pedacinho lá da variantes, de algumas variantes da Omicron, que vão melhorar ainda mais a nossa imunidade contra esse vírus chato que parece que não termina nunca. Mas o mais importante é a gente ver que essa pandemia toda tem evoluído e a gente não vê mais casos graves como a gente via antigamente. E é por isso que ninguém está fazendo mais medidas restritivas. O que a gente continua indicando é, principalmente se você tem alguém que é imunossuprimido dentro de casa, que você use máscara quando você vai para algum tipo maior de aglomeração, por exemplo, no transporte público. Agora, ninguém mais está falando que, olha só, não vamos comemorar a Copa, não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo. Isso tudo só é possível por conta das vacinas. Então, vamos ficar felizes, vamos comemorar que a gente tem mais uma arma aí, mas não é para ninguém ficar desesperado querendo tomar medicação se você realmente não precisa. Então, hoje, dia 27 de novembro de 2022, se eu quiser prescrever o Paxlovid aqui no Rio de Janeiro, eu ainda não consigo. Esperamos que brevemente isso vai acontecer, a gente vai avisar e tudo, todos os médicos, enfim, vão receber algum tipo de treinamento para conseguir prescrever a medicação, mas hoje, apesar de estar liberada, a gente ainda não tem como prescrever. Vamos todo mundo ficar calmo, checa a carteirinha de vacinação, que é o mais importante que você tem a fazer nesse momento. Obrigada e até a próxima.